Como esses caipiras aqui que nunca ouviram falar em Nick, nem dos chefões da nossa cidade, pois eles são os retardados que dão mais trabalho. Mesmo depois que a gente pegava eles, tentavam voltar disfarçados com barbas, perucas e narizes postiços. A gente percebe quem são esses babacas pelo modo como apostam. Como este cara. Está apostando as fichas de $500 cada, mas só tem um problema. Os palpites dele sempre estão dando certo. Se ele não fosse tão ambicioso, ninguém perceberia. Mas no fim, todos são ambiciosos. Sai! Oi, gente, tudo bem? Não adianta se esconder. Mais cedo ou mais tarde, o azar te pega. Ou o Joey Pesci e o Robert De Niro, que são uma forma de azar. Estabelecer padrões para explicar fenômenos regulares é algo que a ciência faz consideravelmente bem. Com alguma taxa de sucesso, a meteorologia é capaz de te dizer se hoje vai chover ou vai fazer sol. Assim como a modelagem estatística é capaz de descrever uma enorme gama de fenômenos possíveis em termos das suas probabilidades. É bem mais difícil encontrar explicações para a coincidência de fenômenos que parecem descontínuos ou simplesmente aleatórios, principalmente em escala individual, quando se referem a um fenômeno discreto ou uma pessoa. Aliás, a maioria dos sistemas oraculares, como o tarô, mas poderia ser o I Ching, as runas, os búzios, tenta responder questões que dizem respeito justamente a esses imponderáveis da vida. Perguntas como, será que ele me ama? Ou será que aquela entrevista de emprego vai dar certo? Em geral, não é difícil explicar a 25ª vitória por 1-0 do seu time. Difícil mesmo é lidar com o dia que a gente perde de 7-1, ou o dia que o Barcelona toma de 8-2. Aliás, já que a gente está falando de esporte, hoje é dia de clássico. A bola desviou em Estevão e sobrou livre para Bobô. Não é esse tipo de clássico. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que quando o infortúnio aparece, nenhuma explicação parece suficiente. E vai saber que quando alguém pega dengue, a culpa nunca é do mosquito. Tá tudo lá, nesse livro que é um verdadeiro bavi da antropologia. Vem comigo que eu te mostro. Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo. Eu deixei de ser pé de... Se você acompanhou os vídeos anteriores dessa série, os links vão aparecer aqui, você já deve saber que até o final do século XIX, a teoria social tendia a olhar para o pensamento mágico ou para o pensamento religioso como se eles fossem formas rudimentares de oferecer explicações para as coisas. Essa visão era o produto de uma perspectiva mais ampla, segundo a qual sociedades humanas muito distintas no tempo e no espaço podiam ser tomadas como homólogas, isso é, variações da mesma coisa e intercambiáveis entre si, ou seja, não faria diferença olhar para umas ou para outras. Essa perspectiva, a do chamado evolucionismo cultural, tendia, portanto, a tomar sociedades humanas no presente como se elas fossem sobrevivências ou uma continuidade em relação às sociedades humanas que existiram no passado. No entanto, essa é uma visão extremamente problemática. Por exemplo, ser um caçador-coletor na pré-história, antes da Revolução Neolítica, isso é, antes do surgimento da agricultura intensiva e do sedentarismo, significava viver num mundo onde todo o território era potencialmente território de caça e coleta. Por outro lado, ser um caçador-coletor no presente, como algumas sociedades humanas contemporâneas são, significa viver constantemente acossado pela pressão de diferentes setores da economia global. Isso para não falar dos vários conflitos produzidos pelas fronteiras internas e externas dos Estados nacionais. Essa visão começou a ser progressivamente abandonada, especialmente no caso da antropologia, a partir da década de 1920, quando surgem incontáveis estudos que afirmam que as sociedades humanas deveriam ser estudadas sobretudo de uma perspectiva sincrônica, isso é, baseada em como a sua organização social se encontrava num determinado momento específico da sua experiência, e a partir de uma aproximação empírica, ou seja, que considerasse a experiência concreta dessas sociedades. O personagem do nosso vídeo de hoje, o antropólogo britânico Edward Evans Pritchard, foi um dos principais autores representativos dessa viragem teórica e metodológica nas ciências sociais.
A obra de Evans Pritchard é indissociável de uma corrente de pensamento determinante da história da antropologia social britânica, o chamado estrutural funcionalismo. Sugerindo que a organização social de cada comunidade humana tinha uma espécie de modelo ou uma estrutura, esses autores pretendiam que o objetivo das ciências sociais fosse compreender como essa estrutura da organização social de cada comunidade se manifestava num conjunto de sistemas, o econômico, o político, o religioso, cujo propósito era atender às necessidades dessa comunidade em termos do desempenho de determinadas funções. Assim, para esses autores, se uma comunidade de caçadores contemporâneos utilizava o arco e flecha, apesar do conhecimento das armas de fogo, não era por ter uma mentalidade primitiva, mas sim porque o uso dessa técnica, ou a sua combinação e a ressignificação das armas de fogo nos termos da técnica de caça tradicional, desempenhava e atendia funções específicas em relação ao sistema de subsistência daquela comunidade. As contribuições teóricas do estrutural funcionalismo só foram possíveis graças ao emprego sistemático do chamado método etnográfico. Esse método, cuja emergência data da década de 1920, como expresso na incontornável obra do antropólogo polonês naturalizado britânico Bronisław Malinowski, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, propunha que as comunidades humanas deviam ser estudadas por meio de uma observação in loco, isto é, deveria-se estar ao lado das pessoas e tomar parte da sua experiência concreta e cotidiana. Essa combinação de estudo sincrônico e método empírico marcou a contribuição oferecida pelo estrutural funcionalismo e influenciou gerações sucessivas de antropólogos. Evans Pritchard se tornou um autor célebre na história da antropologia graças, sobretudo, a um conjunto de monografias que tinham como tema uma população pastoril do extremo sul do Sudão, os Nuer, aliás, o título da sua principal obra e talvez a etnografia mais famosa da história da antropologia. Mas a experiência de trabalho de campo dele começou bastante antes, quando em 1926 ele travou contato com uma outra população do Sudão do Sul, hoje um país independente, os Zandi. A história do contato entre Evans Pritchard e os Zandi é bastante representativa do que esses autores do chamado estrutural funcionalismo consideravam que era a natureza fundamental do método etnográfico. A princípio, Evans Pritchard foi até os Zandi na intenção de estudar outras questões, principalmente relativas à política. No entanto, rapidamente ele percebeu que quase qualquer conversação com os Zandi acabava derivando num assunto pelo qual eles eram extremamente interessados, a feitiçaria. Foi assim que Evans Pritchard percebeu que boa parte da vida social Zandi acabava sendo codificada nos termos da linguagem da feitiçaria. Desse interesse dado pela própria população local é que surgiu esse trabalho, que é uma das principais obras até hoje da antropologia dedicada ao estudo da feitiçaria, chamado Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Vamos partir numa viagem, saindo daqui de onde esse vídeo é gravado, em Salvador, Bahia, em direção ao Sudão do Sul, na África Central, já próxima à costa do Índico. Essa é Yambio, a capital da Equatória Ocidental, um estado no extremo sul do Sudão do Sul, na fronteira com a República Centro-Africana e a República Democrática do Congo. É aqui, próximo à nascente do Rio Nilo, que historicamente vive o povo Zandi. Os Azande são uma população tradicionalmente agricultora, falante da língua Pazande, do grupo Adamawa-Ubandi, uma das línguas da família níger-congolesa, que inclui a maioria das línguas faladas na África subsaariana. Esses são os Zandi em 1890, na década de 1920, quando encontraram com Evans Pritchard, e hoje, as lanças Azande que você vê nas fotos, substituída nesta última pelo rifle na mão do jovem rapaz de camisa do Real Madrid, terão um importante papel nesse vídeo. E agora que você já conhece um pouco mais sobre o povo Zandi, vamos discutir as suas ideias sobre bruxaria, oráculos e magia. Uma primeira constatação muito interessante que a gente pode ler em Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande diz respeito ao uso que o povo Zandi parecia fazer do discurso sobre feitiçaria como um modelo para a explicação dos infortúnios. Se a gente tomar aquela lógica da teoria social do século XIX, segundo a qual o pensamento mágico, aí incluídos os discursos sobre feitiçaria, tapava uma espécie de buraco em relação à explicação das coisas, cumprindo, portanto, um papel em relação à lógica causal,
De fato, esse modelo de pensar o mundo parece fornecer explicações muito frágeis para os fenômenos. Mas isso diz respeito apenas àqueles fenômenos sazonais e dotados de alguma regularidade, como, por exemplo, por que choveu ou por que fez sol hoje. É completamente diferente, no entanto, o uso que os Zandi pareciam fazer da linguagem da feitiçaria. Segundo Evans Pritchard nos diz, o que os Zandi pretendiam mobilizando o discurso sobre a feitiçaria era explicar eventos totalmente aleatórios e dotados de alguma arbitrariedade. Por exemplo, considere um abrigo de ônibus cujas estruturas estão enferrujadas, oxidadas, apodrecidas. Se esse abrigo cai, não é difícil afirmar que ele caiu porque as estruturas estavam enferrujadas. O mesmo vale para uma doença transmitida por um vetor. Se alguém pega dengue, zika, chikungunya, não é difícil dizer que a causa da pessoa adoecer dessas moléstias foi ter sido picada pelo vetor, o mosquito Aedes aegypti. No entanto, o que os Zandi pareciam querer explicar não era bem isso. Digamos que esse abrigo, ao cair, atingisse uma pessoa que estivesse ali embaixo. Os Zandi queriam saber de fato por que o abrigo atingiu aquela pessoa e não outra ou nenhuma. O mesmo no caso da doença transmitida pelo mosquito. Por que das milhões de pessoas que o mosquito podia picar e que estavam na zona ou no raio de proximidade do lugar onde estava o seu criadouro, ele picou justamente aquela única pessoa específica naquele momento em particular. O que os Zandi pareciam querer explicar com o recurso ao discurso sobre a feitiçaria era justamente esse acidente, os infortúnios tais como eles aparecem na nossa vida. A feitiçaria serviria, portanto, como uma linguagem para descrever o imponderável. Por que eu e não outro? Por que agora e não antes? Ainda segundo Evans Pritchard, os Zandi tendiam a explicar isso utilizando a lógica das duas lanças. Segundo eles, o infortúnio, o acidente, quando atinge a nossa vida, é sempre algo muito grande, como se se tratasse de um elefante numa caçada. Acontece que um elefante não é um animal que possa ser derrubado com uma única lança. Mesmo que ele seja perfurado por uma primeira lança, que o abate, o derruba, tem sempre uma segunda lança que acaba sendo determinante se o animal vai sobreviver ao ferimento da primeira lança ou se ele vai sucumbir, se ele vai morrer. Os Zandi tendiam a dizer que a feitiçaria era como essa segunda lança. Mesmo que os fenômenos tivessem uma causa primária dessas que são explicadas pela ciência, a forma como eles se manifestavam como um fenômeno discreto na nossa vida individual só podia ser compreendida por essa causa secundária, essa segunda lança determinante daquilo que nos acontece. Então, se o abrigo cai sobre uma pessoa em particular, ou se você pega dengue, só pode ter uma explicação: você foi enfeitiçado. Perceba, portanto, que a feitiçaria não produz nenhuma espécie de rivalidade ou competição com o pensamento científico ou com o pensamento religioso. É claro que você só pegou dengue porque foi picado pelo Aedes aegypti. É claro que o abrigo só caiu por conta da oxidação das suas estruturas. No entanto, se os deuses determinaram que o seu destino era que o abrigo caísse em cima de você, ou que você pegasse dengue, e se isso aconteceu através de causas naturais que são facilmente explicáveis para a ciência, essa convergência de eventos acidentais num determinado momento específico, envolvendo especificamente você, só pode ter acontecido na lógica Zandi porque uma força subrepetícia foi mobilizada contra você. O feitiço está sempre lá, mesmo quando a gente não enxerga. Nesse ponto, é totalmente possível entender por que a maioria dos discursos Zandi sobre a feitiçaria tinham geralmente como foco duas questões. Primeiro, tentar delimitar, compreender e explicitar o que é essa força eventual e abrupta que te atinge, o que é a feitiçaria, e depois saber o que fazer com ela. Abram na página 394. O estudo
cultural-funcionalistas davam particular importância à distinção verificada na língua inglesa entre witchcraft, bruxaria, e sorcery, feitiço, e procuravam recorrentemente associar essa distinção aos exemplos que eles encontravam nos seus trabalhos de campo. Com efeito, no caso dos Zandi, essa distinção parecia bastante operacional. Os bruxos Zandi, como Harry Potter em Hogwarts, aprendiam um conjunto de técnicas e procedimentos rituais cujo objetivo era combater a generalizada feitiçaria, desempenhando funções que variavam entre as judiciais e as de saúde, oferecendo assistência social e também controle, arbitragem social. Assim, a bruxaria parecia consistir num conjunto de técnicas aprendidas ao longo da vida, desempenhadas por um bruxo, por alguém capacitado especificamente para isso. Se isso caracterizava, portanto, a bruxaria, o que caracterizava a feitiçaria? Disse-me-disse, malquerência, mal olhado, olho gordo, babado, confusão e gritaria. Dentro de todo mundo tem um bocado de coisa boa e um pedacinho de coisa ruim, maior ou menor a depender do sujeito. Se você tiver maus sentimentos, más intenções, maus pensamentos em relação a alguém, e em algum momento acontecer alguma coisa de ruim, um infortúnio a essa pessoa, mais cedo ou mais tarde você vai se sentir açoitado pela culpa. Segundo os Zandi, diferente da bruxaria, que consistia num conjunto de técnicas para manipulação de ervas ou de oráculos, incorporadas por um indivíduo em particular, a feitiçaria era essa espécie de força inata, presente em qualquer um. De alguma forma ela era relativamente inconsciente e até certo ponto incontrolável, e se manifestava tendo muito mais a ver com os padrões de conduta ou de comportamento dos indivíduos em relação às pessoas do seu grupo social, em relação às pessoas próximas. Assim a feitiçaria se manifestaria todas as vezes em que, para atender às suas expectativas ou desejos idiosincráticos, você de alguma forma recorresse a maus pensamentos, maus sentimentos, más intenções, que teriam como efeito produzir uma consequência sobre as pessoas, geralmente as pessoas que lhe eram próximas. Como essa força inata e inconsciente, que podia se manifestar em qualquer um que tivesse um comportamento antissocial e que, portanto, tem muito mais a ver com os regimes de moralidade dos indivíduos em relação à sua comunidade, a feitiçaria parece envolta numa nuvem de mistério. Segundo os Zandi, seria muito difícil determinar, a princípio, de onde vem essa segunda lança que derruba o elefante do infortúnio na sua vida. Seria muito difícil determinar, a priori, o que ou quem catalisa essa energia, essa força que te leva ao encontro do eventual e do arbitrário, que te põe em contato com o teu destino ou com o vetor de um parasita. É nesse ponto que a linguagem Zandi sobre a feitiçaria confere um papel especial aos oráculos. No intuito de sondar a feitiçaria e descobrir sua origem, os Zandi recorriam a diversas formas oraculares. A mais prestigiada era a do oráculo de veneno. Nesse registro de 1981, Sid e Riley documentaram o momento em que Banda, o homem que consulta o oráculo, procura descobrir se sua primeira esposa, Narwanda, está adoentada pela influência de um feitiço que teria sido lançado pela sua segunda e mais jovem esposa. O bruxo então pede ao oráculo que, se a culpa da segunda esposa for confirmada, a ave morra, e se no entanto ela for inocente, que o veneno não faça mal algum à ave. Como você pode ver no vídeo, o destino da segunda esposa e da ave já estava selado. Lineka himo Rwanda bengi mugeta kukandoleza gakamba yakiyo mwenu ni na raporo ulibango galipato galipauta jira balkanani zo udel pakoteli sena Rwanda bengi mugeta kukandoleza kakumba uburambira sako daza kwali bindulu kuna kokolioko ya uni bili bengani me bengi mukushakanda
bem uma cuchaca, desligo dele, bem de barulho, bem uma gueta, Uma vez que o oráculo tem apresentado o seu vaticínio, entra em cena o direito consuetudinário, isso é, aquele determinado pelos costumes. Então logo o oráculo determine a culpa de um feiticeiro, a comunidade se reúne e procura estabelecer a penalidade que lhe cabe, geralmente proporcional ao mal que a feitiçaria tenha causado. Aqui cabe uma pergunta bastante interessante. O que é que a adivinhação realmente adivinha? Note, no vídeo anterior, o homem que procura o bruxo não pergunta ao oráculo difusamente quem enfeitiçou a sua primeira esposa que se encontra doente. Ele apresenta uma acusação, supondo que a responsabilidade é da esposa mais jovem. Esse exemplo é extremamente revelador, porque de fato, entre os Zandi, as acusações de feitiçaria não pareciam assim tão difusas quanto a própria feitiçaria supostamente é. Ninguém acusaria um chefe de ter enfeitiçado um jovem camponês, agricultor, sem nenhuma capacidade de ameaçar a sua própria posição. A pessoa a quem se acusa de feitiçaria é sempre uma pessoa que tem um status compatível àquele que acusa. O responsável pelo feitiço é sempre o vizinho invejoso, é sempre o tio mais velho de uma família que se recusa a pagar os impostos, ou aquele que desafia uma autoridade estabelecida, é sempre o ciumento. As acusações de feitiçaria parecem ter uma lógica, um vetor entre si, e elas sempre se concentram numa determinada zona de proximidade. Se alguém enriquece desmesuradamente em relação à comunidade, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai ser acusada de feitiçaria. Se numa família poligâmica algum dos parceiros tem um comportamento não adequado em relação aos demais e assiste o adoecimento ou o falecimento de alguém que lhe tinha um status superior, tendo como resultado a sua própria ascensão, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai ser acusada de feitiçaria. Isso significa que a feitiçaria provê uma quantidade bastante significativa de possibilidade de reprimenda moral. E por isso, ela tem graves consequências sociológicas, uma vez que se espera que a feitiçaria tenha como efeito naquela comunidade algo muito similar àquilo que se espera que a lei tenha como efeito. Ou seja, a própria possibilidade de, ao se desviar de um determinado padrão de moralidade, de uma determinada forma de pensar o que é certo e o que é errado, você venha a ser acusado de feitiçaria, faz com que de algum modo você pretenda andar na linha em relação à sua comunidade. Essa talvez seja uma das principais conclusões de bruxaria, oráculos e magia entre os Azandi. O livro consegue demonstrar não apenas que o pensamento mágico provê condições de explicar um conjunto de fenômenos que ultrapassa a pura e simples lógica causal, mas também demonstra que o pensamento mágico, não rivalizando com o pensamento religioso e com o pensamento científico, quase sempre está conectado a outras dimensões, a outros sistemas da vida social de uma determinada comunidade. Nesse caso específico dos Azandi, ao sistema político, ao sistema jurídico, pelo qual aquela comunidade consegue estabelecer algum tipo de coesão interna. Se você quiser ter uma perspectiva estritamente africana de como funciona a linguagem da feitiçaria e das acusações de feitiçarias, eu te recomendo ler o romance O Sétimo Juramento, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Nesse livro, você vai conhecer Davi, um sujeito que pretende ascender aos círculos de poder econômico e político na Moçambique urbana e contemporânea, e vai conhecer as estratégias pelas quais um grupo de mulheres da família dele tenta evitar sofrer as consequências da ambição desse feiticeiro sacana. Para finalizar, eu vou me permitir uma breve digressão. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azandi é um livro realmente muito interessante e que vale a pena ser lido, tanto por jovens cientistas sociais quanto por aqueles interessados de maneira geral nesses debates. Mas como a gente falou do método etnográfico no começo do vídeo, eu vou apresentar para você um pequeno trecho do pós-fácil que foi incluído em 1976 na obra a partir de uma conferência do Evans Pritchard na Universidade de Cardiff. Esse texto é muito interessante como um conjunto de conselhos bastante úteis para qualquer um que queira conhecer melhor o método etnográfico. Eu vou ler para você. Paul Haddon, aquele simpático e inteligente antropólogo austro-americano, disse uma vez que ninguém sabe muito bem como faz o próprio trabalho de campo.
talvez devêssemos ficar por aí. Mas quando eu era um jovem e sério estudante em Londres, achei que seria bom obter algumas indicações de pesquisadores experimentados antes de partir para a África Central. Recorri primeiro ao Westermarck. Tudo que consegui dele foi: não converse com um informante por mais de 20 minutos, pois se a essa altura você já não estiver entediado, ele certamente estará. Excelente recomendação, embora um tanto inadequada. Seligman, meu professor, mandou-me tomar 10 grãos de quinino toda noite e ficar longe das mulheres. Sir Flinders Petrie, o famoso egiptólogo, disse-me apenas para não me preocupar com ter de beber água suja, pois logo se fica imunizada contra ela. Por fim, falei com Malinowski, e ele me disse para não ser um maldito idiota e tudo daria certo. Como veem, não há uma resposta única. Muito depende do pesquisador, da sociedade que ele estuda e das condições em que tem de fazê-lo. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal. E você já sabe, mas eu repito sempre em todo final de vídeo. Se você quiser saber mais sobre o Zazande, sobre o Evans Pritchard, não confie só nesse vídeo. Você precisa ler. Aqui embaixo na descrição tem algumas indicações bibliográficas. Tchau, tchau e até a próxima.